Seja bem-vindo a mais um bate-papo de primeira. Eu sou a pastora Viviane, pastora da Primeira Igreja Batista em São Gabriel do Oeste, e convido você a participar comigo desse bate-papo que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E o tema de hoje é Tive Covid e agora? E hoje a nossa roda de conversa está maior porque eu convidei 3 amigas que são uma bênção na minha vida, são pessoas que eu amo muito. Seja bem-vinda, Geu, Andréia, Analice, é muito bom ter vocês aqui. E são 3 mulheres com experiências diferentes, né? A Geu é enfermeira, a Deia é professora, a Analice é secretária administrativa da igreja. Elas têm profissões diferentes, têm histórias diferentes, realidades, né? Cada uma tem a sua. E as 3 tiveram Covid, e as 3 tiveram Covid em níveis diferentes, né? A doença se manifestou de maneiras diferentes. A Analice teve, mas os sintomas foram muito leves, né? Quase nem percebeu que tinha. A Deia teve, tratou em casa, né? Teve alguns sintomas. E a Geu já teve o estágio um pouco mais grave da doença. Foi para Campo Grande, né? E quase foi entubada. Nós ficamos aqui na intercessão para que não necessitasse. Graças a Deus não precisou, né? Mas foram tempos bem difíceis, né? E eu queria ouvir de vocês como que foi essa experiência fisicamente, como que a doença se manifestou em cada uma. Quem vai começar? Posso começar. Eu comecei a sentir uma dor de garganta e sintomas de gripe, né? A princípio parecia que eu estava com gripe, eu fiquei uma semana assim. Aí eu comecei a sentir falta de... Antes da falta de ar, eu comecei a perder o sabor, né? O olfato e o paladar. E aí já me avisaram, ó, isso é sintoma de Covid. Eu falei, não é, porque eu tô gripada, né? Meu nariz está trancado. Mas aí eu comecei a ter uma tosse muito seca, uma tosse estranha. E aí eu comecei a ter falta de ar. Foi quando aí eu procurei ajuda, né? Fui ao hospital. E assim, eu senti assim muito cansaço. Eu não conseguia ficar. Eu levantava, me dava crise de tosse. E assim, eu sentia muita fraqueza. Eu não conseguia pegar a vassoura para varrer, que eu já tinha que deitar. Então, se eu estivesse deitada, eu estava bem. Mas se eu levantasse, aí eu preocupei. Eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu fui procurar ajuda. E você foi uma das primeiras na cidade, Fui uma das primeiras, então assim, eu não sabia. Até minha mãe falou, olha, Dé, vai procurar, porque falta de ar, perder o olfato e o paladar é sintoma. Eu falei, mas eu nunca ouvi isso. Porque era novo ainda, né? E aí eu cheguei no hospital, eu via que as outras pessoas eram atendidas e iam embora. E eu não. Eu tive que ficar e fiz raio-x, tudo. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. E aí, foi diagnosticado Covid. E você, Ana? Então, os meus sintomas foram bem leves. Até eu saber, né, que eu estava, desconfiar, né, que eu estava, eu senti assim, o primeiro sintoma foi uma dorzinha de garganta, fiquei mais uns 3, 4 dias de boa, assim, com uma ardência assim no nariz. Aí, no 5º dia, eu senti muita dor de cabeça, eu fiquei vários dias com dor de cabeça. E nessa dor de cabeça eu perdi o olfato e o paladar. Aí eu fui fazer o exame e aquele teste rápido, né? E aí foi diagnosticado que eu estava com Covid. Então, e a dor de cabeça assim passou, né? Eu senti um pouquinho de cansaço, mas assim, bem tranquilo, bem leve. Eu só queria ressaltar que dentro desse processo ali, né, quando eu já estava com falta de ar, quando foi passando, né, porque aí eu comecei a fazer uso das medicações, eu tive diarreia, tive dor de cabeça. Então, assim, são vários os sintomas. Saíram manchas no meu corpo, embaixo das axilas. Então, é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas podem estar com alguns desses sintomas e não, Você teve quase todos que você tinha direito. Eu acho que eu tive quase todos. E a Geu já foi bem diferente, né, Geu? Foi. Eu comecei tendo os sintomas de gripe.
E eu achei mesmo que tivesse com uma gripezinha, ardência no nariz, uma discreta dor de cabeça, não era muito forte. Mas como eu trabalho no hospital, eu fiquei de sobrealerta e aí já pedi para a doutora Nádia, né, o que ela achava de eu fazer um raio-x, só informal, sem nem ter aberto a minha ficha. E aí o meu pulmão já estava com um pouco de lesões. Mas como eu tenho bronquite, né, tive bronquite na adolescência, tive bronquite depois. Há muito tempo eu não tinha crise, então eu achava assim, não é do bronquite. Mas fiquei de sobrealerta, já fui afastada do meu serviço, porque todo sintoma respiratório a gente já tem que ser afastado. E eu fui para casa, e eu fiquei terça, quarta, quinta, sexta. Quando foi sexta, sábado, eu comecei a ter febre, eu comecei a ter tosse seca. No domingo eu tinha muita canseira. No domingo eu só queria ficar deitada, eu não conseguia ficar nem sentada. Eu não sabia quanto estava a minha saturação, porque eu estava sem meu aparelho, mas quando eu peguei o meu aparelho, que é um oxímetro de colocar no dedo, aí eu me assustei. Me assustei porque eu já estava com a saturação bem baixa, estava respirando com dificuldade. Aí no domingo eu procurei o COI, foi no domingo que foi colhido o meu SUAB. E eu consultei novamente, auscultou, falou, olha, tá com um pouco de, né, tá um pouco, o seu pulmão tá um pouco infiltrado, mas não fiquei internada. Na segunda-feira eu estava já ruim, e aí foi quando eu fui internada. No outro dia eu piorei, desaturei bastante e comecei a ter depressão respiratória. E chegaram a preparar no meu quarto mesmo, a doutora Cíntia, né, que é anestesista aqui da igreja, ela foi ao quarto e deixou tudo preparado junto com a equipe da enfermagem para me entubar. Graças a Deus, né? Graças a Deus mesmo, eu dei uma melhorada e fui transferida para o Regional de Campo Grande. Lá no Regional, a gente é uma outra realidade, né? Lá é um hospital grande, onde eu fui muito bem atendida também. Lá eles têm muito mais infraestrutura, tem uma equipe maior. Eu fiquei no pano, na área vermelha, 1 dia e meio, aguardando vaga para a UTI. Não surgiu vaga para UTI, eu fui para a enfermaria. E foi lá na enfermaria, onde eu tive novamente uma depressão respiratória forte. E segundo os monitores lá, segundo os médicos, eles falaram que o meu coração começou a ficar cansado. Então, eu comecei a ter uma bradicardia, porque como o meu pulmão não estava funcionando direito, o coração tentou ajudar esse pulmão e ele não estava aguentando mais. E aí foi aonde eu quase fui entubada novamente, tudo foi preparado. E houve rumores, né, até que foi entubada, não foi entubada. Graças a Deus e a todas as orações, né, Deus teve misericórdia. Eu não fui entubada, né, mas assim, eu passei por um triz ali. Mas graças a Deus eu passei por aquele processo, foi muito difícil, mas aos poucos eu fui melhorando. E na quarta-feira, eu acho que foi na quarta ou na quinta, eu tive alta. Graças a Deus. Mas foi um sufoco, né? Foi. E vocês tiveram medo? Não senti medo, não. Eu não tive medo, né? Eu tive uma preocupação de poder ser, né? Que aí então eu fui buscar ajuda. Mas é interessante, porque depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas em nenhum momento assim eu tive medo. Eu confesso, não posso nem mentir, porque eu liguei para minha pastora e falei, olha, eu tô com muito medo. Mas eu falei já quando eu estava aqui. Mas lá em Campo Grande, nesse dia, que foi num sábado, eu tive muito medo. Porque eu sou da área. E quando eles começaram a trazer as coisas para o quarto, preparar o quarto, e o médico chegou para mim e falou assim, olha, eu sei que você é enfermeira, mas você tá assim, né? Não vou repetir tudo que eu falei antes, mas e ele pegou e falou assim, eu vou ter que te entubar. E eu senti muito medo de ir e não voltar. Passou um filme na minha cabeça, e por mais que eu creia em Deus e acredito que Deus tem um lugar muito melhor para nós,
eu tive muito medo de deixar os meus filhos, muito medo de não voltar mais para minha casa, para minha família. E esse foi um momento assim muito, muito de Deus na minha vida. Foi um divisor de águas, eu diria, porque na minha fé, na minha, sabe, na certeza de que Deus ele não nos abandona, porque antes o médico ele saiu, ele foi até a porta e ele já ia me entubar, estava tudo pronto, o fisioterapeuta já arrumando, e aí não sei o que deu nele, ele voltou e falou: vamos tentar mais uma vez. Vamos colocá-la em posição de prona. E eu digo que a posição de prona me salvou do tubo, porque foi o que realmente me fez respirar novamente e fazer com que o meu coração voltasse a bater normalmente, né? Não da mesma maneira que deveria, mas ele voltou a 60, 58. E nesse momento eu senti muito, muito a presença de Deus, que me trouxe paz, que me trouxe calma. Amém. E eu sabia que Deus estava ali cuidando de mim, porque era como se Deus estivesse acalentando as minhas costas. E eu senti, porque a gente sente muita dor no peito no momento em que a gente vira para fazer a posição de prona, porque libera os alvéolos da frente e libera os alvéolos das costas e pressiona os alvéolos do tórax. E eu senti muita dor, mas eu senti uma paz, paz. Eu sabia Amém. Que Deus estava comigo. Amém. E eu acho que por ser da saúde, né, por saber o que vem pela frente, dá mais medo, né? Sim. Nessas horas dá vontade de ser ignorante. De não saber. Ignorante no sentido de não saber, ter conhecimento. Né? Não conhecer. E a Ana, talvez assim, foi a última, né? Das 3, foi a última que teve. E teve sintomas bem leves, né? Então, assim, nem passou pela cabeça ficar com medo, né? Foi tranquilo, né? E para você, Ana, assim, o que foi mais difícil nesse processo? Então, a parte mais difícil para mim foi a parte do isolamento mesmo. Uhum. Os primeiros dias eu não sabia que estava, então eu estava trabalhando normal. Mas quando eu descobri, aí eu tive que ficar em casa vários dias. Então essa foi a parte mais difícil, de ter que depender de outras pessoas, dos vizinhos, para ir para o mercado, para tudo, né? Então essa foi a parte mais difícil para mim, assim, de não poder ter contato com as pessoas e, né, trabalhar, né? Então essa foi a parte mais difícil. E vocês enfrentaram algum preconceito? Ou talvez ainda estão enfrentando, não sei. Sim, as pessoas elas ficam receosas, assim, elas, né, mesmo já tendo passado, assim, várias pessoas não queriam ter contato comigo. Um dia eu chegando em São Gabriel, aí algumas pessoas que estavam lá na barreira sanitária, na barreira, você teve, então, né? A gente fica assim um pouco constrangido, porque existe eu não sei se seria preconceito, mas talvez as pessoas fiquem receosas, mas você se sente assim, né? Então é diferente, é tudo diferente, é algo assim que a gente não espera e não sei, não tem nem como julgar isso, né? Porque talvez eu teria a mesma reação. Eu já no comércio já houve algumas situações da pessoa estar conversando comigo, a outra chegar e outra pessoa me abordar. Nossa, como você está bem, fico feliz, a gente orou por você, achei que você ia, né? E aí o atendente dá 2 passos para trás. Opa. Sabe? É estranho, assim, parece que você tem algo que vai... E um mês depois já que eu tinha pego, eu estava até fazendo um acompanhamento para ver como estava o pulmão. Eu fui em Campo Grande, numa clínica, para fazer a tomografia. Quer dizer, eles deveriam estar bem mais instruídos. E como já tinha mais de mês, eu não entendi por que ela me colocou num cubículo lá atrás. Quando ela ouviu a minha ficha, ela largou a Lana, que é menor, lá na frente, sozinha, me colocou no... A senhora me acompanha, por favor? Eu falei, vai me levar para uma outra sala, né? E ela me levou para um cubículozinho, assim. Eu não entendi. Quando ela trouxe a ficha para mim assinar e me entregou assim com a pontinha da mão, aí eu entendi que estavam com medo de mim. Aí eu falei, olha, já tem mais de 30 dias, eu já tô curada, então eu não transmito nada. Mas as pessoas têm receio, têm medo sim. As pessoas têm medo da doença, né?
Eu também. A minha funcionária ficou dias sem trabalhar na minha casa. Os funcionários da nossa loja também. Quando eu retornei, né, do isolamento, eles ficavam metros de distância, assim, com medo. Mas a gente sabe que não é da gente, né? É da doença em si que é. E talvez tenha uma questão assim de preconceito, até uma questão de julgamento, como se quem pegou Covid procurou pegar o Covid, Ou né? não se cuidou Ou não se cuidou. Então tem esse preconceito também. De um julgamento, né? De uma crítica, né? Isso. E isso a gente tem visto muito, né? Parece que esse espírito crítico veio com força nesse período de pandemia, né? Não usou máscara. Ou pegou porque trabalha no hospital. Tem muita gente lá no hospital que não pegou, né? E assim, Gil, no seu caso, como enfermeira, você trabalha na área de saúde o tempo todo, trabalha no hospital municipal, então você conhece todo o processo de evolução de um quadro, né? E você viu o seu quadro se agravando, né? Você conseguiu perceber isso. Você teria alguma orientação para as pessoas que nos assistem, que possam, algum cuidado que ela possa tomar para não chegar nesse estágio mais grave da doença? Como a gente estava conversando aqui, o Covid é uma coisa muito nova, até mesmo para os profissionais, principalmente para os profissionais de saúde, né? Porque são eles que estão nos tratando e todo dia tem um protocolo novo, né? Tinha dia que a gente dormia com uma coisa para fazer, no outro dia já era outra coisa que tinha que ser feita, já era outro medicamento que tinha que ser usado. Então assim, mas com relação aos sintomas, a cuidados em casa, o que eu oriento e que não faça como eu que sou da saúde, é esperar. Se você teve alguns sintomas, procure imediatamente o COI, procure imediatamente o hospital para você ser diagnosticado, para você poder fazer o exame, para você poder ser acompanhado, porque essa demora, essa fala de fique em casa, é para ficar em casa, para não ficar batendo perna aí, né? Para não ficar sem máscara. Mas alguns cuidados a gente vai ter que continuar tendo. Eu já tive, a gente já teve, mas a gente continua tendo, porque nada confirma que a gente está imune e que a gente não vai pegar mais. Então, assim, eu tenho receio, eu tenho muito mais cuidado hoje do que eu tinha antes. Mas a orientação que eu dou é observar os seus próprios sintomas. A gente se conhece, né? Mas tem horas que a gente pode pensar assim, não, meu nariz está seco porque o clima está seco, né? A gente mora numa região que é bastante seca, numa região que é bastante, tem bastante poeira, mas a gente tem que ficar de sobre alerta, porque esse vírus, a gente não sabe como ele vai reagir no meu organismo, no organismo de cada um, reage de uma maneira diferente. Então a gente tem que estar alerta com os sintomas e não ficar esperando, aguardando, porque aí pode ser tarde. Eu mesmo esperei demais, mesmo afastada, eu deveria ter procurado o hospital antes. No domingo já deveria, na sexta-feira que eu tive febre, eu já deveria ter feito um raio-x para ver como é que estava o pulmão. Então assim, eu também fui relapsa, eu diria, né? Porque eu fiquei levando, não, é só uma gripinha, não, e pode ser mais grave, né? Eu também achei que bronquite, como há muito tempo eu não tinha, então eu não teria, isso não seria uma comorbidade. O meu hipotireoidismo não seria uma comorbidade. E isso tudo, a minha obesidade, né? Então assim, isso tudo ajudou para que o meu quadro chegasse aonde chegou, né? E eu não desejo para ninguém passar pelo que eu passei, e é por isso que nós estamos aqui, né? A gente está conversando para falar para vocês não se descuidarem, né? E além disso, Gil, além de passar por esse estágio mais grave, você ainda teve a experiência de perder uma pessoa próxima a você, né? Que faleceu de Covid. E as pessoas que falecem de Covid não pode ter um velório, né? Tem que ser com caixão fechado, um sepultamento bem restrito. E a gente sabe que tudo isso é uma questão cultural nossa, né? Alguns países, algumas culturas não têm esse tipo de funeral como nós fazemos.
mas como é cultural, parece que é uma necessidade que nós temos, né? De velar o corpo, de passar por aquele momento. Eu entendo que é um momento onde a família quer se despedir do corpo físico, entregar essa pessoa realmente para Deus, entender que aquela fase terminou e aí começa a fase do luto, né? Que é se acostumar a viver, aprender a viver sem aquela pessoa. E vocês tiveram uma pessoa próxima, né? E como foi para vocês, assim, essa questão de perder uma pessoa e não poder velar, não poder, talvez reunir a família, porque alguns estavam em isolamento, né? Não poder se consolar fisicamente um ao outro, né? Para todos nós, assim, da família, foi muito difícil, né? Porque, assim, quando a gente começou a respirar por conta do susto da minha, né, da minha comorbidade, do meu problema com Covid, uma semana depois, a avó foi internada, que é a avó da minha filha, e é alguém que me ajuda muito, que me ajudava muito aqui. Ela era como uma mãe para mim e para a Lana. Mas para toda a família, né? Porque apesar de eu não ser filha deles, eles me tratavam como filha. E eles estavam começando a respirar, começando a relaxar, não. Ela cuidou de toda a limpeza da minha casa e tudo mais. Então, para nós foi muito difícil lidar com essa questão da despedida. Como muita gente, né? No Brasil a gente tem essa cultura do velório, né? De colocar a roupa que a pessoa mais gosta, de se despedir antes de sepultar. E isso tudo não foi permitido, né? A única coisa que o vô pôde ver, né? O vô Paulo, foi a ficha que ela tinha no leito dela, né? Onde ele perguntou, ele falou assim, como é que eu vou ter certeza que é a minha véia que está aí nesse caixão? E não é aberto, a gente não vê. Do jeito que ela saiu de lá, ela foi enterrada aqui. A gente teve que ficar vários metros de distância, a gente não pôde nem se aproximar, ficar perto, né? Então é muito difícil. Porque realmente, apesar de ser uma questão cultural, nós temos essa cultura. A impressão que dá, ainda a gente conversa sobre isso, a impressão que a gente tem é que ela foi ali no sul, ali, e qualquer hora ela vai chegar. Porque não houve essa despedida, a gente não viu ela dentro de um caixão, né? A minha filha, eu acho que ela ainda está lidando com isso, eu converso bastante com ela, e é a mesma sensação que ela tem, é que a avó viajou e que vai voltar, porque não teve esse momento da despedida, de ver a avó no caixão. A lembrança que ela tem da avó foi do domingo que ela se despediu da avó para ir para casa do pai em Rio Verde no domingo. E depois, na segunda-feira, a avó já foi internada. Então, assim, na segunda não, na quarta-feira. Então, assim, foi muito rápido. Porque o Covid, ele é muito rápido em algumas pessoas, principalmente que tem várias comorbidades. Você está bem e numa madrugada você pode afundar, fazer uma depressão respiratória. Então tem que ficar mesmo muito em alerta com todos os sintomas. Mas não foi nada fácil, foi muito difícil. Eu acho que é mais difícil de assimilar, né? Sim. Por mais que todo mundo saiba que a gente sabe que nós vamos passar pela morte, se Jesus não voltar, todos nós vamos passar pela morte, né? Mas esse processo, né, de não poder ver o corpo, de não poder velar, eu acho que leva mais tempo para assimilar, né? O pessoal fala para a ficha cair que realmente a despedida isso, né? É como se não teve despedida. Andréia, você até gravou um vídeo, né? Quando você quando passou o seu período, né, de isolamento, contando a sua experiência com Deus. Eu queria que você compartilhasse com quem está nos assistindo agora, talvez pessoas que estão com Covid, talvez você está nos assistindo e está com medo ainda de pegar a Covid, por mais que agora a gente tem mais informação, parece que aquele pico já passou, mas o risco ainda continua e talvez você ainda tenha medo, você tem receio, está ansioso. E eu queria que você tivesse essa oportunidade, então, de compartilhar com quem nos assiste aquilo que Deus ministrou no seu coração também. Para mim foi muito profunda, assim, a experiência que eu tive com Deus. Como você, né, Geu? Eu acho que você foi tão mais intenso. Mas o nosso Deus, ele é um pai de detalhes. Ele é um pai que cuida, né? E assim, ele demonstrou isso para mim de uma forma tão real através da Bíblia. Na quinta-feira, quando eu comecei a piorar, e aí eu acho que é um estágio que você entra, já aquele estágio onde começa a faltar ar, né, Geu, que é algo mais preocupante,
acordei pela manhã e falei assim, Senhor, e agora? Será que eu estou mesmo com isso? Será que eu vou buscar ajuda? O que eu faço, né? No meu momento assim de oração com Deus. E Deus me deu um versículo assim que, imagina, eu acredito que todo cristão conhece, que é o Salmo 23, o 1 e o 2, que fala assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. E essa palavra tranquila foi o que o Senhor falou comigo, assim, ele falou assim, minha filha, fica tranquila. Né? Ele usou esse texto para falar, olha, fica em paz, descansa, fica tranquila, vai ficar tudo bem. E eu fiquei assim, falei, não sei, eu fiquei, então quer dizer que eu não tô, nem vou no médico, não tô. E é como se Deus falasse assim, olha, mesmo que estiver, fica tranquila. Amém. É por isso que eu falei que eu não tive medo. Porque entrou algo, né, entrou uma segurança dentro de mim, uma confiança, que quando eu fui para o hospital, e aí eu não podia fazer o teste, né, por conta da, né, e aí eu fui na sexta, aí teve que esperar uns dias, eu fui na segunda fazer. Quando eu fui na segunda fazer, eu falei assim, gente, tomara que eu esteja, porque aí eu já passou, já melhorei. E realmente, né, quando saiu o resultado, eu já estava bem. E assim, foi tão surpreendente aquela certeza que invadiu o meu ser de que era Deus falando comigo e me trazendo essa tranquilidade, que eu gravei esse vídeo porque, sabe, talvez você já tenha pego, né, o Covid, ou você não pegou ainda e você tenha muito medo, você esteja passando por ansiedade. Eu ouvi uma pessoa contando de uma senhora que ela morreu, ela teve um infarto, não por estar com Covid, mas pelo medo de estar, ela entrou em pânico. Então, assim, nós temos visto tantas pessoas, assim, desesperadas. E analisando o Salmo 23, ele continua assim, ó: o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. E o 4 fala assim, ó: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, o Senhor Deus está comigo. De nada terei medo. Tu me proteges e me diriges. Gente, depois eu analisando esse texto, eu falei assim, é isso. Talvez todo medo, toda insegurança, toda incerteza, nós podemos depositar aos pés do nosso Deus, porque Ele está conosco. Às vezes nós imaginamos Deus, né, tão ocupado, tantas coisas acontecendo. Será que Ele vai ter olhos para mim? Ele tem, porque Ele deseja se tornar o nosso Pai. Através de Cristo Jesus, que deu tudo o que Ele tinha, a vida dele por nós. Não tem explicação. Isso é um amor que o ser humano não explica. Então, assim, esse amor, ele está presente o tempo todo. O Senhor, Ele quer cuidar de você. O Senhor quer te tirar todo o medo. O Senhor quer tirar toda a insegurança, toda a incerteza que você possa estar vivendo. E eu sei que às vezes a gente fala assim, mas Deus não livra todo mundo, tantas pessoas que estão morrendo, e como é triste, né, a gente perder alguém. Mas o versículo, ele continua assim, ó: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Se nós não estivermos mais aqui, se chegar a nossa hora, seja com Covid ou sem Covid, nós podemos ter a certeza que todo aquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele recebe o Pai, Deus presente. E se nós não estivermos mais aqui, nós estaremos com Ele na glória, morando com Ele em sua casa. E é essa segurança, é essa certeza, é essa esperança que nós precisamos ter. Amém. Então, que isso possa invadir o seu coração e te dar essa segurança, assim como foi comigo. Amém. Amém. Glória a Deus.
E eu gostaria de orar nesse momento. Eu quero convidar você que nos assiste, se você puder fechar os seus olhos, pensar em Deus agora. Nós queremos orar ao Senhor. Pai Santo, nós adoramos ao Senhor, bendizemos o Teu nome e Te glorificamos, ó Deus, porque temos plena convicção de que as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle. Nós é que percebemos, ó Deus, que não temos controle sobre nada, que nós não temos poder sobre a vida, ó Deus, mas o Senhor é quem cuida de todas as coisas. E nós queremos mais uma vez declarar que as nossas vidas pertencem ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela saúde, pelo cuidado, pelos livramentos. Obrigado, ó Deus, pela vida da Giovânia, ó Deus, porque o Senhor fez um milagre na vida dela e a trouxe, ó Deus, com saúde de volta para casa, não foi necessário entubar. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor ministrou na vida dela, na vida da Andréia, ó Deus, na vida da Analice. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado em todo o tempo, independente da situação, ó Deus, independente da doença, independente das crises, o Senhor é o nosso Deus. E agora eu te peço, Senhor, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que o Senhor abençoe as suas vidas, que o Senhor abençoe as suas casas. Ó Deus, se há alguma ansiedade, se há algum medo, alguma preocupação, que tudo isso possa ser entregue ao Senhor agora e que no lugar desse incômodo, ó Deus, no lugar dessa agitação da alma, venha a paz que excede todo entendimento. Que a paz do Senhor inunde cada coração de cada pessoa que nos assiste, ó Deus, e que nós possamos em todo tempo, mesmo em tempo de crise, glorificar o Teu nome, porque o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Meninas, muito obrigada. Foi uma bênção ter vocês aqui. Um privilégio ouvir a experiência de vocês e crescer com vocês também. Amém? Obrigada. E a você que nos assiste, se esse vídeo abençoou a sua vida, se você foi edificado com esse vídeo, dá um like, compartilha, comenta. Nós queremos que outras pessoas possam ser abençoadas, assim como nós temos sido. E que, se Deus nos permitir, na próxima nós nos encontramos de novo no Bate-Papo de Primeira.